Em dezembro de 2022, um homem lançou um álbum que ninguém viu chegar. 10 músicas, 33 minutos. Um título que parecia só mais um: King Tuda. Herdeiro do NGA e o motherfuckers roubaram Tsura, agora é cultura. Dentro dele, uma voz que já não estava entre nós. E uma frase que, semanas depois, ia incendiar o rap lusófono. 7 palavras. 7 palavras que fizeram uma geração inteira perguntar: afinal, quem ele acha que é? Quando um homem lançou um álbum que tinha tudo para passar desapercebido na cultura do rap em 2022, nada de polêmicas e nenhum bife bombástico, apenas um rapper colocando 10 músicas na rua com um título que parecia mais uma declaração de ego do que qualquer outra coisa: King Tuda, rei até aí. Só que alguma coisa naquele disco não se calou. Alguma coisa fez com que, semanas depois, a internet começasse a se dividir. Uns diziam que aquele era o melhor trabalho da carreira dele. Outros chamavam atenção para uma barra específica, uma frase que parecia ter sido escrita para acender um rastilho: cortei a cabeça do vosso rei. E aí veio a pergunta que ninguém conseguiu ignorar: de quem ele estava a falar? Qual rei? E por que raios um álbum que muitos consideravam seguro estava a ser tratado como um tiro na mesa do rap lusófono? É assim que se faz um rei. É assim que se faz um rei. Para entender isso, a gente precisa voltar um pouco. Voltar para antes do disco. Voltar para o ano em que tudo começou a desmoronar. Para entender o que aconteceu em 2023, a gente tem que entender quem era o prodígio antes de tudo isto. Ele é angolano, mas cresceu na Amadora, em Portugal. E no rap lusófono, o nome dele já pesava. Não era um novato, não era um qualquer. Era alguém que há anos construía uma carreira baseada numa coisa que poucos conseguem sustentar: consistência. Em 2022, ele fez algo que, olhando de fora, parecia um movimento de quem já não tinha mais nada a provar. Lançou 7 EPs num só ano. 7. Cada um dedicado a um país de língua portuguesa com produtores e rappers locais: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé, Brasil, Portugal. 7 discos, 7 meses, sem orçamento de promoção, como ele mesmo admitiu. E a pergunta que ficou no ar foi: por quê? Por que um artista no topo decide trabalhar como se estivesse no fundo? Por que alguém que já tinha nome decide lançar 7 projetos de uma vez, sem alardear, quase como se fosse uma obrigação? Tinha quem achasse que era exagero. Tinha quem dissesse, nos comentários, que ninguém ouvia aquilo tudo. Mas havia qualquer coisa naquela produção desenfreada que parecia menos sobre música e mais sobre outra coisa. Algo que ninguém conseguia nomear ainda. Algo que só faria sentido meses depois, quando o álbum King Tuda chegasse às plataformas e as pessoas começassem a prestar atenção não só nas rimas, mas no que estava por trás delas. Por que é que um artista no topo do jogo decide trabalhar como se estivesse no fundo? 7 EPs em 7 meses, 7 países lusófonos, 7 projetos que ele podia ter guardado para lançar com calma ao longo de anos, mas que ele resolveu largar todos de uma vez, quase como se houvesse uma urgência. Quase como se ele precisasse daquilo mais do que o público precisava de ouvir. E o público, como costuma acontecer, reagiu com o que tinha à mão. Uns aplaudiram a produtividade, outros foram para o sarcasmo. 7 álbuns que ninguém ouviu, diziam. O gajo vai entrar em outra depressão. Ironia pura, porque ninguém sabia que, por trás daquela enxurrada de lançamentos, havia exatamente isso: uma depressão a ser combatida com criação. O prodígio, mais tarde, abriu o jogo. Disse que aquele ano não foi sobre números, foi sobre sobrevivência. Que enquanto lançava um EP, já estava gravando o próximo. Que o objetivo não era bater recordes, era simplesmente não parar. Porque parar, naquele momento, significava afundar. E foi nesse estado de quase automático, de criação como tábua de salvação, que ele foi guardando o que considerava ser o melhor, o que era acima da média, nas palavras dele, o que era celestial.
Ele ia separando essas músicas, guardando-as num lugar à parte, sem saber ainda que elas iriam formar o álbum mais pessoal da sua carreira. O álbum que meses depois faria todo mundo perguntar: afinal, o que é que estava acontecendo ali? A 6 de janeiro de 2023, King Tudá chegou às plataformas. 10 faixas, 33 minutos. Participações de Ana Joyce, Sara Tavares, Jimmy P, Dino de Santiago, Rincon Sapiência e uma produção que trazia, entre outros, Sam the Kid e, mais importante, o irmão de Prodígio, Newton Moniz. Na capa, ele. Na produção, o irmão. Na primeira música promocional, uma surpresa que ninguém antecipava. A faixa chamava-se África, e nela, no refrão, estava a voz de Domingos Moniz, o pai, o mesmo que meses antes havia falecido. É preciso aprender a dizer que somos África. É preciso saber e compreender que somos África. Era um feat póstumo, mas não tinha nada de fúnebre. Tinha sim qualquer coisa de ancestral, como se aquela voz não estivesse ali para causar comoção fácil, mas para lembrar de onde tudo veio. Dizem para esquecer a escravatura, porque é que não esquecemos o Holocausto? O Holocausto foi horrível, mas a escravatura foi outro nível. O refrão dizia assim: é preciso aprender a dizer que somos África. É preciso saber, compreender que somos África. É preciso viver e entender a nossa África. E foi essa música que começou a circular primeiro. Foi ela que fez as pessoas pararem, porque ali, naquele refrão cantado por um homem que já não estava vivo, havia qualquer coisa que não se ouvia no rap todos os dias. Havia família, havia luto transformado em afirmação coletiva. Havia uma história que até então ninguém conhecia. E foi aí que o álbum começou a ganhar um peso que ninguém imaginava. Foi aí que os ouvintes deixaram de ouvir só um disco de rap e começaram a ouvir um documento. O problema é que, no meio de tudo isso, havia uma linha que não passou desapercebida. Uma linha que ia transformar King Tudá, semanas depois, em um campo de batalha. No meio daquele álbum tão pessoal, tão familiar, tão voltado para dentro, havia um verso que parecia ter sido escrito para fora. Cortei a cabeça do vosso rei. Só isso. 7 palavras, mas no rap, 7 palavras podem ser um manifesto. E a pergunta que ninguém conseguiu evitar foi: de quem ele está falando? Qual rei? Porque no rap lusófono, rei não é qualquer coisa. Há um imaginário construído há décadas, uma hierarquia não escrita, um respeito que se conquista com anos de estrada e rimas de intervenção. E quando o Prodígio solta aquela frase, ele não está só rimando, ele está tocando num lugar sensível. Está dizendo, sem dizer, que o trono não está ocupado, ou pior, que o trono estava ocupado por alguém que ele decidiu destronar. As redes sociais pegaram fogo. Uns diziam que era apenas uma metáfora sobre a própria carreira. Outros apontavam o dedo para um nome específico, um dos maiores expoentes do rap de intervenção em Portugal. Alguém que construiu uma carreira inteira na base da crítica social e da palavra afiada. O nome era Valete. E se era verdade que Prodígio estava mandando uma indireta para Valete, então a coisa era séria. Porque Valete não é qualquer um. Valete é, para muitos, o próprio conceito de rei no rap português. E se Prodígio diz que cortou a cabeça desse rei, ele não está só provocando. Ele está declarando uma mudança de era. Está dizendo que o tempo do rap de intervenção, do purismo, da velha guarda, acabou. E que o lugar agora é dele. Mas a resposta não veio logo, veio meses depois. E quando veio, veio à maneira de quem não responde com ataques diretos, mas com parábolas, com metáforas, com aquilo que só os mestres sabem fazer. E aí, o que parecia apenas um verso polêmico se transformou em um confronto entre duas gerações, duas formas de entender o rap, 2 pesos, 2 medidas. E no meio de tudo isso, o álbum King Tudá deixou de ser só um disco de dor para ser o centro de uma guerra. Valete não respondeu logo. E isso no rap às vezes pesa mais do que a resposta imediata. Porque quando um dos maiores letristas da língua portuguesa recebe um "cortei a cabeça do vosso rei" e fica em silêncio, as pessoas começam a especular. Será que ele ignorou? Será que ele não achou que merecia a resposta? Ou será que estava preparando algo?
A verdade veio meses depois, num EP que Valete lançou com uma faixa que se chamava A Lenda. E ali, sem nunca mencionar o nome de Prodígio, Valete fez o que sempre fez de melhor. Usou a palavra como arma de precisão. Ele falou de soberba, sobre a ilusão de quem pensa que pode sentar-se num trono sem ter percorrido o caminho, sobre a diferença entre ser rei e querer parecer rei. E a comunidade se dividiu. Os mais velhos, os que cresceram a ouvir Valete, diziam que não havia comparação possível. Valete é muito letrado, muito profundo, e que Prodígio, com todo o respeito, não estava no mesmo nível. Os mais novos, os que viram em King Tudá um marco de modernidade, diziam exatamente o oposto, que Prodígio fez o que Valete nunca conseguiu fazer, que ele aproximou o rap das novas gerações, que ele falou de identidade africana, de luto, de família, de uma forma que a velha guarda nunca conseguiu fazer. E no meio dessa guerra de comentários, de publicações no Facebook, de vídeos de reação, havia uma coisa que ninguém podia negar. King Tudá tinha conseguido algo que poucos álbuns conseguem. Ele tinha dividido o rap lusófono ao meio. Ele tinha forçado as pessoas a tomar partido. E ele tinha, finalmente, respondido à pergunta que pairava desde o lançamento. Sim, aquela frase era sobre Valete. E sim, ela tinha funcionado. Mas o que ninguém esperava era que depois de entregar um álbum tão pessoal, tão cru, tão exposto, Prodígio fosse fazer aquilo que ninguém antecipou. Ele ia desaparecer. E no lugar dele ia surgir outro nome. Se King Tudá foi o álbum da dor transformada em arte, o que veio a seguir foi o álbum da fúria. Porque mal o disco assentou, mal as polêmicas começaram a arrefecer, Prodígio fez algo que deixou toda a gente confusa. Ele começou a dizer em entrevistas e nas redes que 2023 era o ano do modo riquinho ativo. Riquinho, não Prodígio, não Osvaldo, riquinho. E ninguém sabia bem o que aquilo significava, até que num remix chamado Caixões Personalizados, ao lado do Chuchu Bauer, ele deu a resposta. A música começa com um grito, riquinho! E a partir daí, o tom muda completamente. Já não é o homem que canta com o pai falecido, já não é o artista que reflete sobre identidade africana. É alguém que diz com todas as letras, no trono com o King, porque estar sozinho revolta. Esquece o Prodígio, eu trouxe o riquinho de volta. E o riquinho, niga, não conversa com rappers, conversa com gangsters, porque rappers é conversa para rappers. E ainda, fuck rappers, não valem um centavo. E mais, não dá para falar de caneta comigo, quando eu estou num som não é feat, é canetas em perigo. Era o mesmo homem, mas não era a mesma pessoa. O Prodígio que fez King Tudá era vulnerável, era exposto, era um homem a processar a morte do pai. O riquinho que apareceu depois era agressivo, direto, sem paciência para quem ele considerava fraco. E a pergunta que ficou foi, o que aconteceu? Será que ele não aguentou o peso de ter sido tão honesto? Será que olhou para o álbum que fez e sentiu que tinha mostrado demais? Ou será que o riquinho sempre esteve ali, à espera do momento certo para sair? Porque se King Tudá era o álbum de quem provava que podia ser rei, o riquinho era o passo seguinte, o momento em que o rei diz que não está para conversa. E no meio de tudo isso, havia uma figura que unia as duas fases. Alguém que para Prodígio era mais do que um mentor, alguém que ele considerava, de certa forma, um pai. Quando o riquinho grita, no trono com o King, porque estar sozinho revolta, ele não está só a falar de si. A palavra King ali não é só um nome artístico, é também uma referência à NGA. NGA, para quem não sabe, é um dos maiores nomes do rap angolano, uma figura quase mítica para toda uma geração. E Prodígio nunca escondeu essa relação. Pelo contrário, ele fez questão de deixar claro em várias entrevistas que NGA é, para ele, uma referência fundamental, um mestre, alguém que pavimentou o caminho que ele hoje percorre. Quando ele diz no trono com o King, ele está dizendo que não está sozinho, está dizendo que tem um pilar, está dizendo que mesmo depois de tudo o que passou, depois da morte do pai biológico, depois do luto que nunca fez, depois de 7 EPs lançados como terapia, depois de um álbum que expôs sua alma, ele ainda tem uma figura paterna ao lado, e isso muda tudo.
porque significa que o riquinho não é um abandono do prodígio, é uma evolução. É a parte que sempre esteve ali, mas que só agora, depois de ter mostrado vulnerabilidade, pode mostrar força. É o filho que perdeu o pai, mas que encontrou um rei para se sentar ao lado. E é nesse lugar, entre a dor e a herança, entre o luto e a afirmação, que a história de King Tudá encontra o seu verdadeiro significado. Não é só um álbum, não é só uma polêmica, é o registro de um homem que, depois de tocar o fundo, decidiu que a única saída era subir, e que para subir teve primeiro de matar a pessoa que era, ou pelo menos dizer que a matou. Porque no rap, a gente nunca sabe bem onde acaba a persona e onde começa a pessoa. E talvez seja essa a grande questão que fica no final de tudo. E é aí que a gente chega ao ponto mais difícil de decifrar. O que fica de tudo isso? King Tudá, hoje, é tratado como um marco. Quem ouve África pela primeira vez raramente fala da polêmica, fala do refrão do pai, fala daquela barra sobre escravidão e holocausto, fala da menção ao Bruno Candé, o jovem negro morto em Portugal num caso de racismo que nunca teve justiça. Fala da frase que parece resumir todo o álbum: levanta o rabo dessa cama, abre o peito, ergue a cabeça, mundo vai pensar que és fraco, safoda o que o mundo pensa. Porque no fundo, King Tudá nunca foi sobre ser o melhor, nunca foi sobre cortar cabeças ou sentar em tronos. Foi sobre sobreviver, foi sobre perder o pai e não desabar. Foi sobre transformar a única motivação que restava, a dor, em 33 minutos de música que anos depois ainda vão fazer alguém parar para pensar. O riquinho, o rebranding, as barras agressivas, o fuck rappers, tudo isso é a armadura que ele vestiu depois de ter estado nu. E quem já passou por perdas sabe que às vezes a gente precisa se tornar outra pessoa para não morrer por dentro. Prodígio virou riquinho, mas não matou o prodígio, só precisava que ele descansasse. E o que fica, no final, não é a polêmica com Valete, não é a discussão sobre quem é o melhor. O que fica é uma pergunta que não tem resposta certa. E talvez seja essa a verdadeira força de King Tudá. Não ter respondido nada, ter perguntado tudo. E no fim, a gente volta sempre à mesma questão. O que significa, afinal, quebrar o rap? Para uns, quebrar o rap é destruir o que veio antes. Para outros, é arrombar a porta que estava fechada. E talvez King Tudá tenha feito as duas coisas. Porque quebrou o rap ao mostrar que um artista pode ser vulnerável e ainda assim ser rei. Quebrou ao trazer a voz do pai morto para o centro do álbum, transformando o luto em afirmação coletiva. Quebrou ao meter o dedo na ferida da escravidão e dizer sem rodeios que o holocausto foi horrível, mas que a escravatura foi outro nível. Quebrou ao mencionar Bruno Candé num verso, lembrando que o racismo não é teoria, é joelho no pescoço. Quebrou ao juntar o irmão na batida e o pai no refrão, mostrando que o rap também pode ser herança, também pode ser família. E depois de tudo isso, quando já tinha mostrado que era capaz de ser o homem mais exposto do rap lusófono, virou riquinho e disse: esquece o prodígio. Só que ninguém esqueceu, porque o prodígio, com aquele álbum, fez algo que poucos conseguem. Ele deixou uma marca que não depende de polêmica, não depende de bife, não depende de views, depende de verdade. E verdade no rap é a moeda mais rara. Então, o que fica quando a poeira baixa não é um vencedor, não é um trono ocupado, é um álbum chamado King Tudá, é uma faixa chamada África, é um refrão cantado por um pai que já partiu, é um irmão na produção, é uma frase que resume tudo: levanta o rabo dessa cama, abre o peito, ergue a cabeça. O resto, como dizia o outro, é conversa para rappers.